Salim, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, e acho que, na linha do que o Roberto falou, todos nós agradecemos o trabalho que você está fazendo pelo país. Eu acho que, particularmente nessa área, que é tão difícil, porque enfrenta enormes resistências. Então, passar por um processo de privatização é um processo duro, muito mais duro do que a gente imagina, e você está passando por isso agora. Então, acho que todos nós aqui temos que te agradecer, porque essa é uma das agendas mais importantes que a gente tem no país. Então, o que eu queria lhe perguntar é, passado esse pouco mais de um ano e 2 meses, que você está liderando esse processo, como é que você está vendo, como que você via antes de entrar, como é que você está vendo agora, o que vocês já entregaram no primeiro ano e os desafios para frente agora, já com a bagagem e a experiência de longos 1 ano e 2 meses no governo? Bem, boa tarde a todos. Me sinto aqui em casa. Vou me reenergizar aqui para voltar para a Esplanada daqui a pouco. Então, me sinto muito em casa quando eu venho aqui nessas conferências. Eu me sinto um pouco só em Brasília. Então, alguns de vocês que acharem que é a hora certa, que você já tem sua poupança, ou é o seu chamamento, eu estou muito sozinho. Eu gostaria de que alguns de vocês se juntassem a nós. Então, eu acho que nós poderíamos fazer uma grande diferença se meia dúzia de pessoas pudessem ir para o governo, pessoas de mercado. A gente faz uma brutal diferença. Fica isso para uma reflexão de vocês, na hora oportuna, ok? Na hora que você julgar de conveniência, mas tente, em um certo momento da sua vida, fazer uma doação por propósito, ir para o governo. Eu garanto para vocês diversão e é realmente um aprendizado único. Bem, a sua resposta é o seguinte: o ano passado nós ficamos muito envolvidos na nova Previdência, que foi espetacular. Então, por exemplo, a grande parte das empresas estatais que eu tenho que privatizar necessitam passar pelo Congresso. Hemobras, Correios, Eletrobras, Casa da Moeda, a BGF. Então, nós não quisemos fazer isso ano passado para poder não queimar capital político, que nós precisávamos da nova Previdência. Então, ano passado, tínhamos... Bem, eu quero contar para vocês um pouco antes. Quando, por cerca de um ano, o ministro Guedes fez muito bullying comigo, me convidando para vir para o governo. Ele falou, tem 134 estatais aqui, você tem que vir cá me ajudar, nós vamos vender essas estatais e tal. Eu falei, 134 é um grande número, vai dar um trabalhão louco. Mas eu fiquei muito relutante e gastei quase um ano para poder responder para ele, até que no dia 2 de novembro de 2018, eu respondi que aceitava o convite. Chegando ao governo, eu fui fazer um levantamento mais detalhado e encontrei, não 134, eu encontrei 698 empresas entre as controladas, suas subsidiárias, suas coligadas e suas investidas. 698. Aí eu falei, Paulo, se você tivesse falado que é 698, eu tinha aceito lá em 2017, que era muito mais desafiador do que apenas 134. Então, o desafio nosso é esse. O ano passado, nós tínhamos uma meta de vender 80 bilhões de ativos entre desestatizações e desinvestimentos. Desinvestimentos é quando nós vendemos, principalmente, no caso, a carteira do BNDES, e desestatizações é toda vez que nós deixamos uma empresa livre para o mercado, como é o caso da TAG, o caso da BR Distribuidoras e outras que estamos levando a mercado. Então, o ano passado, da meta de 80 bilhões, nós fizemos 105 bilhões e reduzimos 71 ativos, ou seja, 71 empresas entre investidas e subsidiárias e coligadas, nós reduzimos. Mas ainda faltam 620 e tantas ainda. Esse ano nós temos uma meta de 150 bilhões e reduzir cerca de 300 ativos. Ou seja, das 624, nós pretendemos esse ano reduzir 300. Até agora, nós já fizemos 29 bilhões e apenas 8 ativos. Dos 300, apenas 8. Mas já fizemos 29 bilhões. Existe hoje um mercado que está aquecido.
Nós temos muitos bons ativos para serem colocados no mercado e estamos muito animados com o que poderemos entregar neste ano de 2020. Celim, quando a gente olha o resultado do ano passado, que foi um resultado muito positivo, como você falou, superando a meta, a gente vê que teve um grande avanço na venda de subsidiárias, inclusive das empresas estatais, e também de participações minoritárias. A pergunta que eu lhe faço é: por que é mais fácil começar por aqui e a resistência é maior na venda das participações diretas da União? Ótima pergunta. Quando nós desinvestimos, que nós vendemos, por exemplo, agora esse deal das ações da Petrobras, 22 bilhões, uma operação de 3 semanas e saiu maravilhosamente bem. Existe uma coisa que, nos desinvestimentos, não existe resistência. A resistência está na desestatização. Então, nesse momento, eu estou com um problema em 3 companhias. A Casa da Moeda, vocês têm visto aí pela imprensa, os funcionários da Casa da Moeda estão apreensivos, com toda razão, e desejam um diálogo, e então é uma situação que nós temos que entender. A segunda situação é Dataprev. Também houve uma greve e estamos dialogando com os funcionários. O nosso principal objetivo, quando nós vamos privatizar uma empresa, o que nós mais olhamos são os funcionários. E, por incrível que pareça, nós queremos que exista melhor geração de emprego. A CSN, quando foi privatizada, ela tinha 9 mil funcionários. A CSN tem hoje 23 mil funcionários, fora uma grande força de trabalho terceirizada, que naquela época não usava terceirização. A Embraer tinha 9 mil funcionários quando foi privatizada, tem 18 mil funcionários hoje. E a Vale tinha cerca de 10 mil funcionários, tem hoje 70 mil. Então, de uma certa forma, ao privatizar, nós estamos zelando pela geração de empregos. Porque a empresa privada, ela investe e cresce. E é isso que nós estamos tentando demonstrar para os funcionários dessas empresas, que é bom. Pode ser que no primeiro momento tenha alguma redução, mas no curto e médio prazo, imediatamente, essas empresas receberão investimento e vão crescer. Acho que tem 2 coisas muito importantes ao seu lado. Uma, a legitimidade do voto popular de um programa de governo que foi eleito com essa agenda, claramente, de privatização. Privatização foi palavrão no passado e agora o governo foi eleito com essa agenda. Então, tem a legitimidade do voto popular e tem a razão ao seu lado, porque isso é absolutamente importante para o país. Então, o que está faltando? É um desafio de comunicação para explicar o benefício para a população, para o Congresso, para que essa agenda consiga andar com um pouco menos de resistência. A gente sabe que ela é difícil. Comunicar no governo não é fácil. Então, você acha que esse é um ponto que pode fazer diferença? Hoje, eu diria que é mais fácil privatizar do que alguns anos atrás. Primeiro, o presidente teve um mandato popular de 57,7 milhões de brasileiros que disseram: ok, nós concordamos com a sua pauta conservadora na família, nos costumes, na sociedade, e sua pauta liberal na economia. E o então candidato Bolsonaro falava sobre reduzir o tamanho do Estado e privatizar, e ele foi eleito. Então, existe um mandato popular que diz: nós queremos que reduza o tamanho do Estado. Então, o que acontece é que existe um arcabouço jurídico, legal, que foi feito para proteger o bem do Estado, ou seja, o bem de todos os cidadãos. E isso é no Brasil e em qualquer parte do mundo. Esse arcabouço é muito denso. E quando se vai privatizar uma empresa, por exemplo, aqui na iniciativa privada, se nós temos um ativo e queremos vendê-lo, uma subsidiária, ou uma empresa do nosso grupo, em 45 dias, 60 dias, nós vendemos uma empresa. Bem vendido. No governo, nós estamos com a BGF e a Engeia, para poder dar uma solução nessas 2 empresas, desde o princípio do ano passado, e a previsão é que uma seja em julho desse ano e a outra seja em setembro desse ano. Então, ou seja, nós vamos gastar 1 ano e meio para poder vender 2 empresas. Os Correios precisam de lei.
Então, primeiro tem que verificar quanto tempo nós vamos gastar no Congresso para ter a aprovação da quebra do monopólio dos Correios. E depois, de acordo com a legislação brasileira, existe um Programa Nacional de Desestatização, que é o PND. Toda empresa para ser vendida, todo ativo para ser vendido, tem que ir para o BNDES. Então, o BNDES tem um grande expertise de fazer vendas de empresas, porque as privatizações foram feitas todas via BNDES, mas não tem a agilidade da iniciativa privada por causa do arcabouço jurídico legal que eles têm que cumprir. Tem que licitar consultoria, tem que licitar empresa de auditoria, tem que licitar banco de investimento. Essa licitação pela 8666 acaba sendo demorado. Então, o processo do governo é muito lento. E eu diria para você o seguinte, a privatização vai acontecer, talvez não na velocidade que nós gostaríamos, mas o que nós encontramos, sim, hoje, menos resistência do que existia no passado. Apesar dessas greves, a sociedade brasileira está a favor da privatização. Talvez os grupos de interesse que estão, nesse momento, se manifestando. Vou pegar uma carona, você mencionou o BNDES. E aí eu trago a questão de um setor extremamente relevante, que é o setor de saneamento. Então, a gente tem uma dívida, o país, muito grande pelos índices de saneamento que são inaceitáveis que a gente tem hoje. Isso remete à questão de privatização no âmbito estadual. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como vocês estão se articulando com os estados e o BNDES para ajudar no avanço da privatização do setor de saneamento, que precisa atrair recurso privado, e a perspectiva de aprovação da lei que está no Senado, que é muito importante para o processo. O S de BNDES, para nós, chama-se saneamento, não é social, é saneamento, que é o principal foco do BNDES. 6.000 crianças morreram em 2018 por falta de saneamento básico. Eu estou falando em 2018. 6.000 crianças faleceram por falta de saneamento. Eu pergunto para vocês, faz sentido ter uma carteira de 120 bilhões no BNDES, com boas empresas, que realmente o BNDES tem uma boa carteira, faz sentido ter 120 bilhões no banco, deixando 6.000 crianças morrerem por falta de saneamento? Isso se chama má alocação de recursos. Então, o que esse governo está fazendo é fazendo uma alocação correta de recursos. Quando você faz uma alocação correta de recursos, você gera mais riqueza, você gera mais emprego e mais qualidade de vida do cidadão. Então, passa a ser uma alocação positiva. O marco legal do saneamento vai passar no Congresso, está indo bem, uma boa conversa. Aliás, gente, eu quero registrar para vocês que o Congresso brasileiro está altamente receptivo às propostas de governo. O Congresso brasileiro tem tido uma grande responsabilidade, tem sido sensato nas aprovações, então é surpreendente a colaboração do Congresso brasileiro. O exemplo disso é um marco legal do saneamento. Vai passar e nós, governo, queremos reduzir o tamanho do Estado. Então, nós queremos que as empresas de saneamento estaduais sejam, no caso da privatização, seja vendido o controle. Isso tem trazido alguns problemas com alguns governadores que querem levantar algum dinheiro com a IPO, mas ainda quer continuar tendo o Estado o controle dessas empresas. Então, ou seja, nós estamos no ano de 2020 e nós temos ainda políticos que ainda acham que o Estado deve ter empresas. Isso é um fato. Isso significa que, por maior que seja a mudança que está tendo na sociedade e o mandato de 57,7 milhões de brasileiros dizendo queremos redução do Estado, querem que privatize, ainda existe resistência em alguns poucos estados que não desejam vender 51% das suas empresas de saneamento. Vamos seguir, então, nessa linha e pensar um outro setor extremamente relevante, cuja discussão também está no Congresso Nacional e que requer aprovação legal para avançar, que é a Eletrobras. Como nós sabemos, aí não é um problema fiscal, é um problema de crescimento do país, de um gargalo, se a gente não conseguir capitalizar a Eletrobras. Então, é absolutamente clara a necessidade desse projeto de capitalização, mas exige a negociação no Congresso e a aprovação da lei. Como é que você vê
o andamento disso no Congresso, e também gostaria que você falasse um pouquinho sobre a modelagem que está prevista para essa capitalização e privatização da Eletrobras. A Eletrobras será capitalizada em 2020. A Câmara dos Deputados, através do Maia, e o Senado, com Davi Alcolumbre, estão conscientes da importância e da necessidade de fazer a capitalização da Eletrobras. A Eletrobras não conseguirá manter o market share dela e ela tenderá a reduzir de tamanho proporcionalmente no mercado brasileiro, caso não haja investimento anual de 15 bilhões de reais. Ela tem capacidade de investir 3 ou 4. Então, ela vai naturalmente perder market share ao longo dos anos. Acho que as conversas no Congresso estão indo muito bem, principalmente no Senado. Estamos, por poucos dias, de tomar uma decisão final sobre a modelagem, e nós temos grandes aliados no Senado e na Câmara dos Deputados, e a modelagem, que é o que o mercado deseja saber, nós estamos alinhavando, finalizando a modelagem que seria a melhor modelagem para o mercado e a melhor modelagem para o governo. Quando eu falo governo, eu estou falando do seguinte: a Eletrobras pertence ao pagador de impostos. Nós temos um órgão que se chama TCU, o Tribunal de Contas da União. Então, nós temos que maximizar valor, vender essa participação, a perda de controle, pelo melhor valor possível, zelando pelo bem público. E essa modelagem está, nesse momento, sendo alinhavada com o objetivo de satisfazer todos os stakeholders: governo, acionistas minoritários, a sociedade, que são os verdadeiros donos da Eletrobras. Então, teremos essa modelagem em poucos dias. Então, vamos seguir no setor elétrico, né? E aí um outro que eu acho que é importante, pensando privatização de maneira geral, o capital estrangeiro sempre teve um papel relevante aqui na análise e no investimento nessas empresas. E, recentemente, a gente teve esse episódio envolvendo a Enel, que foi uma privatização da Goiás Distribuidora. A Enel comprou, e o governador agora está, inclusive, questionando o processo que foi conduzido pelo BNDES, foi vendida pela Eletrobras, no governo do presidente Temer. Como é que você vê esse episódio, e se você vê que essa insegurança pode ter algum impacto negativo no andamento do processo de privatização e do interesse dos investidores estrangeiros? Este governo ama capital, ama empresário, ama lucro, diferentemente de governos passados. E até mesmo de governos que mais ou menos faziam uma média com o empresariado, mas amar capital, pela primeira vez nós temos no Brasil um governo que ama capital. Então, nós tivemos 2 eventos no Brasil. Um, no Rio de Janeiro, que as máquinas, um certo dia, quebraram as cancelas. E eu recebi imediatamente um telefonema de um grande fundo do Oriente Médio, que é acionista da empresa, e falou: olha, logo agora nós estamos alocando 15 bilhões de dólares no Brasil, e acontece isso. Por sorte nossa, a Justiça também agiu com sensatez e celeridade, e nós conseguimos eliminar imediatamente. Então, no caso do evento do Rio de Janeiro, foi uma demonstração para o capital externo o seguinte: olha, aqui é um país que tem um Estado de Direito e a justiça funciona. O capital é protegido, os investimentos são protegidos. Então, foi um excelente, eu diria que foi um bom exemplo que eu falo todo dia para os investidores. Por outro lado, nós tivemos um problema da Enel. A Enel é um grupo italiano muito grande e comprou a Celg. A Celg era distribuidora de Goiás, era uma empresa que já estava definhando, prestando péssimos serviços. Basta olhar na ANEEL a qualidade de serviço deles, a deficiência que eles tinham. E, durante o governo do Perillo, resolveram privatizá-la. E a Enel ganhou essa privatização. Só teve um interessado, ou seja, era tão ruim o negócio que só apareceu um interessado. Logo depois, houve a eleição. Temos lá agora um novo governador, que você se lembra, o Caiado, foi um grande baluarte durante o período petista,
prefeito com seus pronunciamentos, corajosamente, denunciando. Ele foi realmente um ídolo para muitos no combate às coisas que estavam acontecendo esquisitas pela esquerda. Depois que ele tomou posse, realmente os índices de Goiás, da parte de energia para o consumidor e para as indústrias, têm algumas deficiências. O fato é que a Enel, desde que a Enel assumiu, ela está melhorando os índices de acordo com o combinado num contrato com a ANEEL. Então, o que está acontecendo nesse momento é que o governador deseja fazer a reencampação da Enel. E nós estamos dizendo que isso não é uma coisa fácil de fazer. Eu acho que a justiça brasileira não vai permitir que isso aconteça. Isso aí coloca em risco todo o trabalho desse governo em acenar para o capital internacional. Nós temos agora um pipeline de projetos de infraestrutura e de saneamento no Brasil, e para nós capital não tem cor, pode ser brasileiro ou estrangeiro, não importa, então nós queremos mais capital, preferencialmente até mais estrangeiros, porque nós precisamos de muito capital, então é preciso que venha capital estrangeiro para nos ajudar a construir as obras de infraestrutura, já que no Brasil, um país gigantesco, continental, as obras de infraestrutura que são muito caras, porque são muito grandes, são ferrovias de 2, 3 mil quilômetros, rodovias enormes, então tudo aqui é muito grande, que é um ticket alto, e que os fundos estrangeiros gostam desse tipo de investimento. Então, no caso da Enel, eu acredito que o governador Caiado já está sensível a isso, e eu acho que já está se encontrando uma solução, já que a Enel está fazendo o dever de casa, e o governador Caiado vai realmente ser mais ponderado daqui para frente com a Enel. Muito bom. Você mencionou infraestrutura. Recentemente, o PPI, que é um programa extremamente relevante, foi para o Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, perdão. Aqui a gente tem todos os programas de parceria público-privada, concessão, várias oportunidades de investimento relevantes em infraestrutura que requerem financiamento de longo prazo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a perspectiva do programa, e também mencionando esse novo contexto onde os bancos estaduais deixaram de ter esse papel preponderante no financiamento de longo prazo, mercado de capitais entrou, banco privado hoje tem uma parcela de financiamento maior que banco público. E a última pergunta para a gente fechar esse tema de infraestrutura é se vocês estão pensando algum novo mecanismo para incentivar essa questão do financiamento de longo prazo. Tinha uma discussão sobre remodelar o incentivo tributário das debêntures de infraestrutura. Então, dá uma passada por essa área das enormes oportunidades que a gente tem na área de infraestrutura e como vai ser financiado. Nós temos no PPI um pipeline de muito bons projetos pela frente, inclusive alguns parques, algumas grandes florestas, reservas florestais, que nós vamos iniciar concedendo à iniciativa privada a tomar conta dessas grandes áreas. Então, esses são os primeiros passos que estamos dando no sentido de transferir para o privado a administração dos parques brasileiros. Nós temos um pipeline aí de aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, um grande pipeline, e nós estamos sendo cuidadosos e só estamos levando a leilão projetos que já tenham a licença ambiental totalmente resolvida. Ou seja, não licitaremos projetos com pendência de meio ambiente. Então, com isso, traz uma segurança para o investidor. Até então, os bancos estatais, BASA, Banco do Nordeste, um pouco a Caixa e o BNDES, financiavam as obras de infraestrutura. Nós temos casos de que o privado colocou 10% de capital, de equity, e o BNDES colocou 90%. Ora, isso não é desestatização, isso é estatização. Nós estamos estatizando o risco. Se aquele empreendimento não der certo, o privado vai embora e fica 90% com o governo. Então, nós temos diversos financiamentos de infraestrutura e de energia no Brasil, e esses financiamentos, por terem sido feitos sempre pelos bancos estatais, prejudicaram enormemente o mercado de capitais brasileiro.
não houvessem esses financiamentos, nós teríamos soluções privadas, soluções de mercado, que fariam com que o mercado brasileiro fosse muito maior do que ele é hoje. Então, o BNDES, o BASA e o BNB, e a Caixa Econômica, estão agora reduzindo substancialmente o financiamento em obras de infraestrutura. O que nós queremos é que o privado ache soluções. Então, o privado pode buscar o private equity, o debêntures conversíveis, ele faz um follow-on, enfim, tem inúmeras soluções de mercado. E nós queremos que o dinheiro que o governo tem, eventualmente, nesses bancos, seja aplicado prioritariamente para financiamento de micro, pequenas e médias empresas, em obras de saneamento nas pequenas comunidades, e é isso que nós queremos fazer com o dinheiro que tenha público. E nós estamos desalavancando os nossos bancos públicos. O Banco do Nordeste tem um empréstimo do governo federal de 1 bilhão de IHCD, é um tipo de aporte de capital que o governo colocou nos bancos. Então, o Banco do Nordeste já devolveu 250 milhões no ano passado, está devolvendo 250 milhões agora, e os outros 500 milhões ainda esse ano. Então, nós estamos despedalando os bancos estatais. Significa que nós estamos tirando dinheiro dos bancos para que eles não tenham que concorrer com a iniciativa privada. O mesmo vamos fazer com o BNDES. O BNDES já devolveu 126 bilhões à União ano passado. Este ano vai devolver uma grande importância, que não posso precisar para vocês nesse momento qual o valor, mas será um valor muito elevado, porque o BNDES agora tem outro papel: saneamento, infraestrutura, execução de projetos, privatizações, não é mais aquele banco de emprestar dinheiro para grandes companhias. Ainda que o projeto seja muito bom, ainda que seja um projeto viável, não é papel do governo emprestar. Nós não temos que concorrer com a iniciativa privada. Nós temos que desalavancar, despedalar os nossos bancos para que a iniciativa privada cumpra o seu papel. E nós queremos também o PIB privado. Já viram as nossas apresentações que o PIB privado agora é maior do que o público. E nós queremos cada vez mais preponderância no PIB privado do que no PIB público. Nós temos que depender do mundo empresarial para a geração de riqueza e emprego, não do mundo público. E mais, recentemente, os financiamentos dos bancos privados ultrapassou os bancos públicos. E assim vai ser daqui para frente. Nós vamos despedalar os bancos para que, efetivamente, a iniciativa privada passe a cumprir o seu papel e todos os investimentos que forem necessários serem financiados pela iniciativa privada. Os bancos públicos vão se restringir a alguns projetos que não tenham eficiência econômica garantida, que tenham elevado risco, então vai ser restrito a alguns financiamentos. Nós acreditamos que nos próximos 2, 3 meses teremos notícias sobre essa desalavancagem dos bancos públicos. Falando em banco público, vamos falar um pouquinho do processo em curso na Caixa Econômica Federal, da subsidiária. Já teve a privatização da Lotex, estamos agora com a IPO da Seguridade. O que vem depois? A gente tem cartões, a gente tem a gestora de recursos, eventualmente loterias. Vocês já têm uma modelagem, um cronograma para esses próximos passos? O Pedro Guimarães é um deal maker que adora fazer negócios. Então, ele detetou alguns Rinder Assets dentro da Caixa, como a Asset, a cartões, a Seguridade e até mesmo as loterias. Então, começa pela Caixa de Seguridade. Nós vamos colocar isso em mercado para poder ter valor. A intenção do Pedro é vender controle, porque a orientação deste governo, o artigo 173 da Constituição diz claramente: o Estado somente poderá ter empresas de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Este governo é democrático, absolutamente democrático. Então, nós vamos seguir a Constituição. Então, todas as empresas, esses ativos que forem transformados em empresas para serem vendidos, nós venderemos controle. Então, isso é uma forma que vem mais imposto de renda para o governo e nós vamos também transferir para o privado o controle dessas empresas. Então, nós queremos, efetivamente, fortalecer o mercado privado. Esse aqui é o objetivo. A Caixa Econômica é uma grande instituição,
uma instituição poderosíssima, tem uma plataforma enorme de distribuição, e isso tem um valor. Então, nós queremos capturar esse valor para o pagador de impostos. Bom, eu tenho várias perguntas aqui que já estão vindo do público, lembrando que vocês podem fazer perguntas baixando o nosso app, as instruções estão no crachá de cada vocês. Tem duas aqui com relação a bancos. A primeira, existe o desejo de privatizar a Caixa? Possível privatizar a Caixa nesse mandato do presidente Bolsonaro? Em relação a bancos, quais as perspectivas para o Banco do Brasil? Ok, nós temos aí um universo de empresas. No site do Ministério da Fazenda, vocês poderão encontrar a minha apresentação com essas 698 ativos que nós temos empresariais. Com toda certeza, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e a Petrobras não estão nos nossos planos de privatização neste governo. Então, essas três empresas vão ficar para outra oportunidade, mas não está dentro do nosso mandato. Nós temos, eu diria o seguinte, nós estamos tomando a sopa pelas bordas. Vamos vender tudo que é possível e essas três grandes companhias deixa para o final. Talvez o próximo governo possa tomar uma decisão, mas o nosso mandato não consta a venda dessas três empresas. Aqui tem uma pergunta que veio de um investidor estrangeiro, eu vou traduzir, qual foi o apetite do investidor estrangeiro no processo de privatização? Você pode dar uma ideia de qual foi a participação dos estrangeiros nos deals executados em 2019? O principal deal que os estrangeiros alocaram recurso foi a TAG, aquela subsidiária da Petrobras. Como nós estamos, nesse momento, desinvestindo mais, vendendo mais participações de ações, nós tivemos, na alocação das ações da Petrobras, nós tivemos uma boa participação de estrangeiros, mas nas privatizações que ainda estão por acontecer, como, por exemplo, Casa da Moeda e Correios, são duas empresas em que nós temos mais interessados estrangeiros do que interessados brasileiros. Nós temos empresas como Serpro e Dataprev, que têm interessados brasileiros e estrangeiros. Então, eu diria que nós vamos testar melhor na hora que nós começarmos a privatizar essas estatais, essas empresas de controle do Estado, um pouco diferente da venda, dos desinvestimentos da quantidade de ações que nós temos hoje no BNDES. Eu tenho várias perguntas aqui, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu vou fazer mais uma que talvez eu devesse fazer ao Mansueto no próximo painel, mas como foi endereçada a você, eu vou fazer agora. A receita extraordinária advinda das privatizações não pode gerar um falso sentimento de melhora fiscal e prejudicar o necessário ajuste? Excelente. Essa resposta, eu passo ela para o Mansueto daqui a pouco. Mansueto, então já começamos com essa pergunta aqui. Bom, Sarinho, nosso tempo esgotou, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Eu acho que muito obrigado pela tua presença e, mais uma vez, parabéns pelo extraordinário trabalho que vocês estão fazendo no governo. E muito obrigado em nome de todos. Ok, pessoal, muito obrigado. O BTG Pactual é focado em investimentos há 37 anos. Presente nos principais centros financeiros do mundo. E que apresenta resultados consistentes ano após ano. Um banco inovador e com excelência reconhecida. Melhor time de research do Brasil e da América Latina. Melhor banco de investimentos do mundo em países emergentes. Há 2 anos, o melhor gestor especialista do Brasil. Pelo 2º ano consecutivo, o melhor private banking do Brasil. Desde 2018, o melhor banco para se investir na categoria digital. Mas a confiança de clientes e parceiros, esse sim, é o nosso maior prêmio.